Sem a presença do Senhor nós não somos nada, né, irmãos? O que seria de nós se não fosse a presença desse Deus que nós servimos, né? Mais uma vez cumprimento os irmãos que chegaram agora com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É motivo de alegria, sempre falo estarmos aqui, porque não tem alegria maior de nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Amém? Venho convidar os irmãos neste momento a abrir as suas Bíblias. Uma passagem bem conhecida. Outrora já até trouxe uma mensagem nesse texto. Se encontra lá no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 6. Vou fazer a leitura do versículo 11. Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Juízes 6, 11. Amém, irmãos? Estou repetitivo aqui porque sendo gravado, né? Às vezes tem alguma falha. Aí a gente está repetindo aí para os irmãos não perderem. Amém? Mas vamos fazer a leitura do texto. Peço os irmãos na sua casa aí, estão com a sua Bíblia em mão, creio eu. Faça a leitura comigo neste momento. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Abiezrita, a Gideão seu filho. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Vamos continuar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Amém? Até aqui, irmãos. Ora comigo mais uma vez. Pai amado, nós viemos apresentar a Tua palavra diante de Tuas mãos neste momento, Senhor. Nós viemos pedir que o Senhor possa vir, Papai amado, visitar cada lar neste momento. Deus, que a Tua palavra possa vir de encontro, meu Pai, ao coração, meu Pai, do Seu povo, aos nossos corações, como flecha lançada da mão do arqueiro, Deus. Pai, que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa vir de encontro, Papai amado, aos nossos corações, encontro, Papai amado, às nossas vidas, nós possamos, através dessa palavra, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, e nos voltar para a Tua presença, Papai amado. Senhor, eu te entrego esta palavra, a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Peço que o Senhor possa vir, meu Pai, palestrar conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Como eu disse, palavra conhecida de todos nós, cristãos. Quem nunca ouviu falar deste homem, Gideão? Homem famoso, homem que está escrito a sua história, como nós citamos aqui no livro de Juízes. Se eu não me engano, ele foi o 5º juiz do povo de Israel naquela época. A Bíblia vem nos falar também que ele era filho de Joás, o Abiezrita, da tribo de Manassés. Então podemos perceber que Gideão pertencia ao povo escolhido de Deus. E ele si próprio veio aqui, né, nos relatar no versículo 13 uma pergunta que ele fez ao anjo aqui, né, que se os seus pais, né, lhe contaram as maravilhas que Deus tinha feito ao seu povo, que lhe tiraram do Egito, nós todos conhecemos, né, sabemos que o povo escolhido de Deus, o povo de Israel,
ficou cativo, foi escravo dos egípcios por mais ou menos 300 anos. Aí Deus outrora levanta Moisés, qual é conhecido como o libertador, e opera maravilhas perante o poder de Deus. Conhecemos muito bem a história, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, e não há como nós não ficarmos maravilhados com o poder desse Deus que operou todos esses milagres e ainda opera até hoje, porque Ele é o mesmo Deus. Mas agora, neste momento, nós estamos falando deste homem, cujo nome é Gideão. Gideão, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o seu povo estava passando por um período de tribulação, estava cativo aqui por um período também nas mãos dos medianitas. A Bíblia vem nos falar nos primeiros versículos do capítulo 6, que por 7 anos o povo de Israel naquele momento era um povo abençoado, que tudo que eles plantavam dava, que os seus gados eram muitos, tinha muita riqueza, e o povo medianita vinha e sacava tudo deles, saqueava tudo deles. Era comida, bebida, mulheres, crianças, e assim por 7 anos. E eu vim trazer essa palavra, né, que Deus colocou no meu coração para os irmãos nesta noite, porque creio eu que essa palavra podemos se comparar com o momento que nós estamos vivendo neste momento. Nós não estamos vivenciando esta pandemia há 7 anos, assim como este povo estava passando por esta tribulação. Mas estamos passando por mais ou menos 9 meses, e talvez você possa estar se sentindo assim como Gideão, duvidando até mesmo do Deus a qual você serve, até mesmo tentando se esconder como Gideão fez. Mas eu venho falar para os irmãos nesta noite que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas a Bíblia nos fala também que o povo de Israel estava passando por essa tribulação por causa de desobediência. Porque o povo, naquele período, estava desobedecendo a Deus. Então, sabemos que algo que Deus não troca, não negocia, é nós adorarmos a Ele, é nós prestarmos culto a Ele e reconhecer Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso Deus não negocia com ninguém. Deus não permite que eu e você por um pouquinho e vai adorar outros deuses, vai prestar culto a outros deuses. Deus não abre mão da glória dele. Tudo o que acontece sobre a minha, sobre a vida, é para a honra e glória do Senhor. E Ele sente prazer quando nós anunciamos isso a toda criatura. E como que nós anunciamos isso? Com os nossos testemunhos, com as nossas pregações, muitas das vezes, né, edificando os irmãos com os nossos testemunhos, falando com aquilo que Deus fez sobre nossas vidas, aquilo que nós passamos e aquilo que Deus nos transformou. E isso Deus não negocia. Então, entendo eu que era como se fosse um castigo de Deus para aquele povo. Mas Deus não tem prazer em castigar o homem somente. Deus, como eu disse, está no controle de todas as coisas. Ele permite as coisas vir para quê? Para que o homem se volte para os seus caminhos. Para que o seu povo se volte para os seus caminhos. Para que o seu povo volte a adorar e se arrependa dos seus pecados. O versículo 11, nós começamos a ler aqui, que a palavra do Senhor vem nos dizer que veio o anjo do Senhor a Gideão. Sentou ali próximo, onde Gideão estava malhando trigo no lagar. Sabemos bem que lagar não é lugar de malhar trigo. Mas a Bíblia vem nos dizer também que Gideão estava ali para se pôr a salvo dos medianitas. Ou seja, para se esconder dos medianitas. Creio eu que aquele povo medianita era em grande número. E sabemos que os exércitos inimigos de Israel daquela época era um povo sanguinário, era um povo que não tinha piedade. E Gideão estava na sua razão de verdadeiramente se esconder.
porque ele podia até mesmo ser ferido pela espada. Como eu disse, era um povo muito sanguinário, que não media suas consequências. Ele não queria somente saquear, e se fosse necessário eles matar alguém, eles matavam. E quem é que não teme diante do inimigo? Só que o anjo do Senhor aparece para Gideão ali no versículo 12. Ele diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, a Bíblia é algo muito interessante nós meditarmos nela. E essa passagem que nós estamos lendo aqui, como eu disse, nós podemos trazer inteiramente para nossas vidas, em momentos de tribulações, em momentos de angústia. Porque, olha só, Gideão, por mais que estava passando por aquele período, se escondendo da situação, se escondendo do problema, o anjo do Senhor veio e profetiza sobre a vida dele: o Senhor é contigo, homem valente. Creio eu, se fosse eu e você no lugar dele, ou teria respondido, eu também tinha pensado: homem valente, eu? Se escondendo de um povo que está nos humilhando há 7 anos? Que valentia é essa? Que homem valente é esse? Mas esqueceu-se Gideão, assim como muitas das vezes em meio às circunstâncias, em meio a nós sermos oprimidos, esquecemos do Deus a qual nós servimos. Irmãos, o Deus a qual nós servimos, ele é grande, ele nunca diminuiu e nunca vai diminuir. O Deus que nós servimos é o Deus que ainda opera milagres, opera maravilhas, é capaz de tirar eu e você, independente da situação que você tem vivido. Ontem eu estava aqui no meu lar, assistindo alguns testemunhos, de pessoas conhecidas do meio evangélico, algumas pessoas que cantam, alguns pregadores, e nós podemos dizer que Deus é Deus, e não importa a circunstância com nós estamos, que Deus é fiel, Deus é capaz de nos tirar daquele poço de lamaçal do pecado e nos transformar, nos dar um novo nome, nos dar uma nova veste. Mas só basta, irmãos, nós crermos, porque muitas das vezes o milagre, as coisas não acontecem em nossas vidas porque nós duvidamos. E muitas das vezes, como eu disse, a circunstância nos leva sim a duvidar. Mas é nessa hora que Deus pode estar testando eu e você. Neste momento é que Deus pode estar olhando lá, te observando, me observando, para saber o que é que você vai falar para Ele, ou até mesmo o que você vai falar dele. Porque nós falamos que conhecemos Deus, falamos que sabemos o que Ele é capaz de fazer, mas na hora que o negócio aperta, meu irmão, aí sim, aí muitas das vezes nós vemos crentes desviando, infelizmente, nós vemos pessoas caindo no pecado, porque a Bíblia vem nos falar porque nós estamos sujeitos a cair. Mas eu estava lendo também aqui em Provérbios, acho que 24:16, se eu não me engano, que o justo 7 vezes ele pode cair, mas 7 vezes ele vai se levantar. Mas Gideão foi um homem que, mesmo sem querer, mesmo achando que ele não era capaz, um homem que deu atenção para a voz daquele anjo do Senhor e acatou aquela ordem do anjo. Até então, se nós olharmos, compararmos que o anjo estava falando que ele era e a atitude que ele estava falando, nós possamos falar que ele era um covarde. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que lá na frente, Gideão seria aquele que se levantaria, que se reuniria um povo que iria ferir os medianitas e ia vencê-los. E é por isso que Deus acredita em mim e você. É por isso que Deus que nós servimos acredita mais em nós de que nós mesmos acreditamos. Como eu disse, irmãos, é até um pouco normal nós nos sentirmos assim, como Gideão.
Mas no momento em que nós estamos passando, é hora de nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do anjo do Senhor, e deixar o nosso chamado fluir, deixar as coisas que o Senhor te prometeu acontecer, porque achamos que às vezes não vai vir, não vai chegar, que já é tarde as promessas do Senhor ser cumpridas em nossas vidas. Mas vem dizer eu nesta noite, irmãos, que já não é tarde mais. É hora das coisas de Deus ser cumpridas na sua vida. Somente se esforce, somente ouça a voz de Deus, somente comece a praticar aquilo que você aprendeu desde o início, com fervor, com clamor. É isso que Deus quer nos dizer neste momento a qual nós estamos passando. É isso que Deus quer que nós voltemos a chamar a sua atenção, porque já não é tempo mais de nós brincarmos, porque está aí, assim como os medianitas estavam ali oprimindo aquele povo, nós estamos sendo oprimidos por esta pandemia, por essa situação que nós estamos passando, que está envolvido meio político, meio religioso, meio espiritual, tem envolvido e tudo isso e tem feito uma confusão danada nas nossas cabeças, na cabeça do povo cristão. Mas é hora de nós se sentarmos, nos prostrarmos diante do Senhor, fazer aquilo, como eu disse, aquilo que nós aprendemos a fazer como povo de Deus. Orar, buscar intimidade desse Deus a qual nós servimos, porque não há outro, irmão, que pode mudar essa situação. Somente Deus pode mudar essa situação. E eu vou mostrar para você como Deus mudou a situação de Gideão. No versículo 14 vem dizer assim, ó: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa sua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, é suficiente Deus lhe enviar. Às vezes você está se sentindo fraco, você está se sentindo incapaz, mas a Bíblia vem nos dizer que é Deus que capacita, é Deus que escolhe. Então, nós somos somente ferramenta nas mãos do Senhor. Quem vai fazer é Deus. Nós temos somente se esforçar. Se você tem um chamado de levita, se esforce, escute louvor, estude sobre música, tente aprender sobre instrumento, invista no seu ministério. Se você tem chamado para pregador, para ministro da casa de Deus, leia a palavra do Senhor, medite nela noite e dia e deixa Deus trabalhar no seu coração. É inevitável, meu irmão, aquele que se esforça, aquele que busca, não encontrar. E assim, o próprio Senhor diz para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está falando para você nesta noite, meus irmãos. Foi Deus que te enviou. Deus que te colocou aí na situação que você está. Pastor, eu estou passando uma peleja na minha casa, no meu trabalho. Foi Deus que me colocou lá? Foi Deus que te colocou aí, meus irmãos. Foi Deus que te colocou aí nessa situação. Por mais que você talvez esteja dizendo: eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Mas é o Deus que nós servimos é que te sustenta. Deus é que te dá mais limite. Como eu disse, nós somos ferramenta na mão do Senhor. E Gideão disse no versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Aleluia. Talvez você teria essas mesmas respostas para dizer para Deus: como eu sou pequeno, como eu sou falho, como eu posso enfrentar e vencer essa situação qual eu estou passando? Mas como eu disse, irmãos, Deus te escolheu. Deus permitiu você estar nessa situação. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E eu vou te mostrar ainda que Deus não precisa de muita coisa, porque ele é o Todo-Poderoso. Vou dar um pulo aqui para o versículo 25. Naquela mesma noite,
lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a seu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e ofereça um holocausto com a lenha do poste ídolo que vieste a cortar. Amém? Aí nós começamos a entender agora porque aquele povo estava cativo ali pelos medianitas. Veja só, o pai de Gideão adorava a outros deuses. Como eu disse aqui, isso é algo que Deus não negocia. Às vezes, né, podemos estar passando por situações aí e nós não olhamos para nossas vidas. Às vezes tem algo que nós temos que consertar com o Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso proceder. Às vezes isso tem nos atrapalhado, nos atrapalhado na nossa caminhada. Mas Deus aqui ordena a Gideão para derrubar aquele ídolo, tomar um boi, edificar um altar para o Senhor teu Deus, e aí já começa a fluir aquilo que Deus queria fazer sobre aquele povo, né? Deus ordena que Gideão derrube o altar de Baal e edifique um altar a Deus. Aí começa a se acertar as coisas entre o povo. Vamos dar um pulinho cá para o capítulo 7 agora. Versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Amém? Gideão ali obedecendo ao Senhor, para entrar em guerra com aquele povo medianita. A Bíblia nos diz que 22.000 se juntaram ali para guerrear com aquele povo. Mas Deus, quando disse, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se. E neste momento sobrou apenas 10.000 que ficaram com Gideão. Então muitos ali eram tímidos e sobrou apenas 10.000. Talvez você esteja falando, 10.000 ainda dá. Parece pouco, mas ainda dá. Talvez a situação que você está passando, Deus fala para você nesta noite: ainda é possível, ainda te trouxe esperança. Mas Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que gosta que o nome dele fique marcado na história. Então ele não vai fazer um simples milagre na sua vida, uma simples obra na sua vida. Deus vai fazer o milagre na sua vida. Deus vai fazer a obra na sua vida, assim como ele fez em meio àquele povo. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão. Voltar um pouquinho, irmão. Vamos ler o 5 e o 6. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todos aqueles que abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Amém? Viu como as coisas foram se apertando para o lado de Gideão? Mas Gideão já tinha passado, né, da fase de covardia lá atrás. Já tinha escutado a voz do Senhor e já tinha assumido aquilo que Deus tinha ordenado passar. Mas aí as coisas foram se apertando. No princípio ele tinha 22.000, caiu para 10.000 e agora Gideão se encontra com apenas 300 homens para lidar numa situação
que não me recordo agora, mas aquele povo medianita era muito grande. Se você olhar para a circunstância da possibilidade, talvez da probabilidade do milagre, das coisas acontecerem a seu favor, olhando para o tamanho da dificuldade, meus irmãos, parece ser impossível. Mas Deus, a qual nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Como eu disse, Deus gosta de contradizer a palavra do homem. Deus gosta de confundir os sábios. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e o seu nome fique marcado na história. Como eu disse, essa palavra é uma palavra muito conhecida de nós, é uma palavra que nós podemos tirar de exemplo para qualquer situação, ou seja, para essa situação também que nós estamos passando em meio à pandemia. Muitos de nós estão com medo e passa-se os meses e as coisas parecem que ficam piores, mas perto chega de nós esse Covid-19, algumas pessoas da família já pegaram e nos parece cada dia mais impossível essa situação se resolver. Mas assim também, creio que Gideão pensou, quando sobrou somente 300 homens para ele pelejar contra aquele exército muito grande. Mas como eu disse, irmãos, Deus é um Deus estratégico, Deus é o Deus do impossível. Vamos saltar agora para o versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim farei. Olha só que coisa louca, irmãos. Como eu disse aqui, Deus estava montando um exército para a peleja, para a luta. E como assim? Gideão fala para o povo empunhar trombetas e cântaros vazios e com tochas nas mãos. Certamente, eu e você, se não conhecesse essa história, se não conhecesse o final da história, a gente ia falar, não vai ter jeito. Eles vão ser presa fácil na mão do inimigo. E assim são muitas pessoas que estão ao meu e ao seu redor. Vê muitas das vezes nós cabisbaixo, como eu disse, devido às circunstâncias. Não sei o que você tem passado, mas o inimigo está aí para nos apontar, para querer que eu e você desista. Mas Deus está assim, vai mais adiante, vai mais um pouquinho, só mais um pouquinho, que eu estou aqui, eu estou aqui contigo, eu vou te garantir a vitória. Mas às vezes nós nos deparamos, irmãos, eu já vi algumas vezes alguns irmãos prestes a receber a vitória, desanimam, retrocedem, olham para trás. Mas isso, creio eu, que não vai acontecer com você em meio às circunstâncias que você está passando. Assim como não aconteceu com Gideão. Às vezes você está com um armamento na mão que lhe parece pouco, mas como nós abrimos este culto nesta noite, lá em Salmos 119, 105, ele nos falar que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se você tem somente a palavra de Deus, creia que Deus é fiel para fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas creia também que Deus é dono do tempo. Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Por mais que você está tentando imaginar como Deus vai fazer, às vezes você está crendo, mas está tentando imaginar. Deus vai fazer assim, vai fazer assado. Acalma, aquiete seu coração, irmãos. Somente confia que Deus vai fazer. Somente confia que Deus vai te garantir a vitória.
Aqui, Gideão, esses 300, Gideão instruindo os 300 que estavam com ele, em momento algum mais eles duvidaram. Gideão disse a eles: faça como eu fizer. E eles empunharam ali ferramentas que não era ferramentas adequadas para guerrear com um povo, como eu disse, um povo sanguinário, um povo que saqueava o povo, saqueava o que eles tinham de comer e de beber. Mas Deus sabe as armas certas que Ele te dá. Deus sabe o momento certo, a hora certa de entrar com a providência. Somente confie, somente creia. E Gideão, versículo 18 do capítulo 7, Gideão continua instruindo o seu exército de 300 soldados, como eu disse, como um povo incontável, que eram os medianitas, que tinha 7 anos que oprimia o povo de Israel. Quando eu tocar a trombeta, e todos que contigo estiverem, então vos também tocarei a vossa ao redor de todo o arraial, e direi: pelo Senhor e por Gideão. 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deixou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zerera, até Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa, no seu lar, meu irmão, porque, como eu disse, esse Deus é maravilhoso, esse Deus confunde a sabedoria humana, esse Deus ele não trabalha com lógica humana, e assim Ele é na minha e na sua vida, meu irmão. Ele permite nós passarmos por essa peleja, não é para nos destruir, é para nós crescermos, é para nos garantir a vitória, para que as pessoas olhem para mim e para a sua vida e possam ver o tamanho do Deus a qual nós servimos. Se Deus levanta aqui Gideão e coloca um exército de igual para igual com aquele povo medianita, seria fácil, porque sabemos que o povo de Israel também era um povo forte, sabemos que ele era um povo instruído por Deus, e talvez essa história não iria ficar tão marcada como ficou. Ou talvez você está pensando aí na sua vida aí, se fosse tão fácil você receber o seu milagre, receber a sua vitória, talvez lá na frente você não teria um testemunho para dar para o seu irmão. Talvez você tenha passado por alguma depressão, mas Deus está no controle da situação, somente creia. Talvez Deus está preparando lá na frente você falar para algum irmão que esteja com depressão: eu fui curado. Talvez você venceu um vício, venceu um pecado, e Deus está lhe ensinando que lá na frente você vai pregar para um irmão seu. Eu também passei por isso, eu venci, você também pode. Com esse Deus nós podemos tudo. Olha só, momento algum estes 300 e Gideão pôs a mão em uma espada sequer, em um arco e flecha sequer. Eles com trombetas, com cântaros, cercaram o arraial daquele povo ali pela noite. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Somente da parte de Deus poderia acontecer algo tão tremendo, algo tão bem calculado, algo tão bem feito. Porque se nós olharmos para o raciocínio humano, como que um homem poderia imaginar que com 300 homens, cada um com a trombeta na mão, iria cercar ali aquele povo e iria começar a quebrar cântaro e correr em volta do arraial tocando trombeta, e os próprios soldados, um contra o outro, no escuro ali à noite, iriam ferir um ao outro da espada, com as suas espadas, e fugir.
Então, nós temos que glorificar esse Deus. Por mais que às vezes não está parecendo que Deus está operando ao seu favor, irmãos, descanse. Descanse que outrora Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, se escondendo dos medianitas. E Deus levantou o anjo para ir lá até ele e disse para ele: vai nessa sua força, varão valoroso. Somente creia, meu irmão, na palavra de Deus. Vai nessa sua força, varão valoroso. Vai nessa sua força, varoa valorosa. Não desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não desiste do seu ministério, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos. Por mais que o mundo, o povo, tenta te oprimir, o mundo tenta dizer para você: não, não vai conseguir. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele é fiel para nos garantir a vitória. Assim como garantiu com Gideão e o povo de Israel, somente com 300 homens. E assim ficou marcado essa história. E assim, essa história, esse testemunho a qual você está vivendo, vai ficar marcado na sua geração, vai ficar marcado na sua família, vai ficar marcado na sua casa. Vão olhar para você e vão ter que ver o milagre que Deus fez na sua vida. Vão olhar para você e vão ter que dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem que adora e bendiz o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Somente confie, somente creia nesse Deus, porque Ele é fiel para nos garantir a vitória. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que essa palavra possa servir de fortalecimento para você no momento em qual nós estamos vivendo. Como eu disse, muitos estão com medo, muitos estão aflitos, muitos estão passando por dificuldades, mas o povo de Deus, o povo que serve ao Senhor, sempre passou por dificuldades, sempre passou por aflições. Mas o próprio Jesus nos diz: no mundo terei aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, meu irmão. Tende bom ânimo, porque Deus tem contemplado a sua oração. Deus tem contemplado a sua vida. É a hora de nós nos voltarmos para o Senhor, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Estão aí para todos nós vermos, estão concretos. Não é aqueles sinais mais que nós ouvimos pessoas falando e nós não víamos. Os sinais estão aí, os sinais estão concretos. Então, somente creia no Senhor. Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério. E mando um abraço para todos os irmãos que nos acompanharam nessa live de hoje. Amém? Continuem orando aí, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos doentes, pelos cativos. Que Deus possa operar milagres aí e que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Vamos estar neste momento agora dando a bênção apostólica, como o pastor Marcelo diz, ao selo do cristão após o culto. Convido você no seu lar neste momento e colocar a sua mão direita no seu coração, a esquerda em forma de concha. Neste momento ninguém anda, ninguém fala. A graça do Senhor Jesus Cristo assim seja. E o amor de Deus